todos! Sou eu, Letícia Bento, e hoje você está no podcast Inova Finanças. Hoje estou com um convidado super especial, Daniel Gestinauer, que é especialista em finanças e inovação. E aí, como vai? Tudo bem. Legal ser especialista em finanças, né? É. Bom, vamos embora começar, né? Bora. Deixa eu pegar minha colinha. Como você decidiu se tornar um especialista em finanças? Então, eu não decidi, a vida decidiu por mim. Assim, eu sempre trabalhei, sempre gostei de empreender e fazer dinheiro, né? Fazer negócios, mas eu não sabia exatamente se isso estava me levando a um progresso ou não do ponto de vista financeiro. Eu considero que eu demorei bastante para entender isso. Isso aconteceu, eu já tinha mais de 30 anos. Nossa. Assim, muita coisa mudou desde o momento que eu decidi estudar um pouco mais e mudar o meu comportamento financeiro. Então, se hoje eu consigo esclarecer para algumas pessoas, mude o seu comportamento, eu faço porque eu acho que muda a vida das pessoas com o relacionamento com o dinheiro. Entendi. Agora, eu ouvi dizer que o senhor nasceu em São Gabriel da Cachoeira e depois veio para Manaus e aconteceu toda uma coisa. Como é que foi isso? Não sei o que é exatamente toda essa coisa, né? Mas o desafio de vir, a gente tem características muito únicas no nosso estado. Pode-se dizer que uma educação não tão boa no interior. E aí a intenção de vir para Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, foi de obter um ensino melhor, uma qualidade um pouco maior que proporcionasse outra condição, né? Então foi essa a intenção. Mas eu fiz ainda muito jovem, né? Não sei quantos anos você tem. Eu tenho 10. Um pouco mais novo que você, eu tinha 8 anos quando eu vim estudar aqui em Manaus. Nossa, bem cedo, né? O que exatamente uma empresa de finanças faz? É como um banco? Então, tem vários segmentos, tá? Existe corretoras de investimento, bancos. Hoje existe a figura do mini banco, que é um banco um pouco menor. Tem, tem empresa de investimento. Então, são diversos segmentos. E aí elas atuam em um ecossistema financeiro. E os grandes bancos, né? Os bancos públicos e os maiores bancos privados. Hoje existe um termo muito usado pelas startups chamadas fintechs. Essas fintechs são pequenas empresas que vão explorar todas essas possibilidades e criar novos negócios, né? Então, hoje eu tenho atuado nesse mercado buscando novas possibilidades de negócio dentro desses modelos. Entendi. Então, como a inovação pode ajudar as pessoas com suas finanças? Olha, eu acho que adotar comportamentos e tecnologias já é um bom início. Inovação por si só, acho que ajuda muito mais as instituições, mas a adoção de tecnologia ajuda pessoas comuns como a gente a lidar melhor com o dinheiro, a aplicar melhor, a saber ter mais informação. Acho que é isso. Uhum. Então, aqui. Uma pergunta que eu acho que muita gente faz e que, assim, pode ajudar as pessoas que são de mais baixa renda ou não têm conhecimento sobre a educação financeira é essa daqui. O que o senhor acha que os pais podem fazer para ensinar os seus filhos sobre finanças? Letícia, isso é difícil, porque ensinar finanças, falar sobre finanças, não é muito simples, não, tá? É, talvez você viva uma realidade um pouco diferente do que toda criança brasileira vive, assim.
de modo geral, porque é, o dinheiro muitas vezes não é um assunto que você leva para dentro de casa, você Normalmente ele prefere é ignorar. escondido, né? Você ignora, não traz isso para a mesa de discussão, não fala. Apesar dos jornais e da televisão, dos blogs hoje, das redes sociais, falarem sobre os indicadores financeiros, a situação financeira, esse assunto ele é um pouco ignorado. E quando você tem isso dentro de casa, promovendo uma cultura de gestão financeira e compartilhamento de informação é muito bom, né? Porque aí todo mundo vai estar alinhado, todo mundo vai entender porque na sexta-feira não pediu a pizza, não, porque as condições não são favoráveis, ou então é melhor você economizar o dinheiro dessa pizza para fazer outra coisa, para pagar um curso, para pagar um cursinho de inglês, outra coisa. E aí as pessoas têm que estar cientes do porquê não está rolando a pizza de sexta. Então, esse tipo de discussão é válida porque ela impacta no dia a dia e diminui ali os conflitos que possam haver ali aquela família, naquela casa. Entendi. Olha, eu dei uma pesquisada e ouvi dizer que um dos motivos que mais acontece em briga entre casais é o dinheiro. Normalmente bem perto do casamento pra, tipo, não vai dar dinheiro pros salgados, pelos docinhos, pro bolo, o vestido da noiva, o terno do noivo. Então, como é que a gente pode aconselhar essas pessoas que têm esses problemas financeiros? Eu não diria não case, não é esse o caso. Mas que tal não fazer a festa de casamento? Será que é preciso? Será que é necessário? Ou do tamanho que você idealizou, né? Então, ali está se formando uma nova família e dependendo das condições, talvez não seja o caso de fazer uma festa que vai dedicar e vai precisar de muito recurso, de muito esforço, né? Quando esse esforço, por exemplo, poderia ser destinado para mobiliar uma casa muito boa e gerar um conforto para os primeiros anos daquele casal e gerar uma estabilidade, né? Então, acho que esse pensamento ele deve existir, mas claro, os valores sentimentais eles não devem ser ignorados. Então, se isso é muito importante para uma família, para uma noiva ou para a família do noivo, deve ser levado em consideração. Mas eu acho que pode ser avaliado desde que haja uma conversa, né? Uhum. E às vezes essa conversa é adiada, adiada, E e quase aí nunca não. acontece. Existe uma coisa chamada. Como é que chama? Não é complexo de Abilene, não. Mas eu vou dar um exemplo. Às vezes você faz um negócio que as pessoas nem queriam fazer tanto aquilo e fala, ó, tem que casar, a festa tem que ser desse tamanho, tem que ter 100 Então, convidados. muitas vezes é influenciado por pessoas que estão ao redor desse casal. É É isso? o meio, né? O meio influencia bastante. E aí a gente está falando do casamento, da festa do casamento, mas isso acontece o tempo todo. Então, depois que casa, vai ter que comprar um carro, tem dois carros, tem um apartamento grande, pequeno, aluga. Então, são algumas variáveis e aí tudo isso deve ser levado em consideração. Entendi. Eu também ouvi dizer, deixa eu pegar o nome completo aqui, que o senhor foi embaixador do 100 Startups Award, que foi realizado pelas pequenas empresas e grandes negócios. Como é que foi participar disso? Esse processo ainda está ocorrendo. Eu estou nesse momento como embaixador desse programa, né? Nossa, que legal. É um programa que tenta identificar as 100 startups brasileiras que têm grande destaque, né? Que tem destaque nessa, nesse ecossistema, né? Então, essas pessoas, os embaixadores têm um papel de mobilizar as startups e de criar
essa visibilidade para essas 100 maiores empresas, e são de vários segmentos, e no Brasil todo. Entendi. E assim, qual a importância da educação financeira na vida de uma criança? A importância é muito grande. Eu acho que é fundamental ter educação financeira. Não é fácil, não é simples. Ah, você pode errar, tentando educar, você pode cometer erros. A criança tem que estar preparada para lidar com dinheiro. Se você criar uma conta, você tem que saber que poder você está passando ali para a criança, né? Como que ela vai interagir com a grana, como que ela vai se comportar. Então, mas é um exercício. Eu acho que tem que dosar quanto vai ser a mesada, de quanto vai ser a mesada, se a pessoa, a criança tem acesso ali a dinheiro físico, a, a um cartão de crédito. Acho que isso tem que ser experimentado, vai variar de criança para criança, as realidades mudam. Às vezes o dinheiro é para um lanche, às vezes o dinheiro é para juntar e comprar alguma coisa, então vai depender muito do que está se pensando ali. Entendi. Olha, o nosso tempo ele tá começando a ficar curto. Então, eu só vou perguntar mais algumas perguntas, tá? Fique à vontade. Desculpa. Enfim, quais livros ou filmes, séries que o senhor recomendaria para uma criança ver para aprender sobre educação financeira? Difícil essa, mas para uma criança, numa visão de criança, é bem complicado. Eu não consigo visualizar uma criança vendo um filme, absorvendo muita informação com a cabeça de uma criança, porque os filmes e séries eles são criados muito para que adultos tenham essa percepção. Existem alguns desenhos, alguns desenhos animados, animações, que passam pequenas mensagens ali inseridas. Não consigo te responder assim, ó, é isso. Quanto a livros, imagino que recentemente o governo inseriu a disciplina de finanças dentro das escolas. E eu tenho Hum, visto bons livros didáticos que ajudam a fazer cálculos com dinheiro, por que economizar, por que poupar, como aplicar o dinheiro, assim, de maneira muito básica. Então, esses livros didáticos, eu acho que eles são muito bons, eles o objetivo é alcançado, né, quando ele é utilizado dentro das escolas. Mas eu te devolvo a pergunta: que hum. livros e filmes você indicaria para sua idade? O que Bom, funciona para ti? eu acho que o primeiro livro que eu indicaria seria o Pai Pobre, Pai Rico, em quadrinhos, que eu li. Tem uma história que ela foi toda diversificada para o meu público-alvo. Meu Dinheirinho também. Eu não lembro se era esse o nome do livro, mas ele ajuda a criança que tem mais ou menos 7, 6 anos É a da compreender. Natália Arcuri? Meu Não, dinheirinho? Não? não. E ela ajuda a criança a compreender a não gastar todo o seu dinheiro, como um dos personagens principais aconteceu. E explica sobre a semanada e outras coisas. Também teve a participação do Primo Rico com a Turma da Mônica, que explica o que é a bolsa de valores, como identificar se o dinheiro é real ou não. E no início também tem um quadrinho que mostra como foi fundamental para a turma aprender a como lidar esse dinheiro. Agora, séries e filmes eu não sei também. Porque normalmente eu vejo vídeos do YouTube da Natália Arcuri, né? Mas eu não sei se seria exatamente para o meu público. Sim, tem que entender, e a verdade é que
a idade, né, não tem muita relação com as finanças, né? Você pode É. aprender sobre finanças muito cedo. Outra questão é que provavelmente uma criança vai entender todos os fundamentos sobre finanças e E conhecer vai muito, acabar não aplicando. não aplicando, porque ela ainda não tem recurso ou ela não tem a disponibilidade nem as permissões necessárias ali para criar uma conta, para operar. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, você só consegue operar na bolsa se for maior de 18 anos. Então, É. já gera uma barreira aí, né? Uma barreira de entrada. Mas outros tipos de aplicação é possível. É possível você ter uma conta poupança, é possível você fazer algumas aplicações menores que uma criança teria acesso. Então, a fundamentação, acho que é possível entender, mas a aplicação, como você mesmo falou, talvez não seja ainda uma realidade. Entendi. Também tem uma pergunta. Que tipo de coisas o senhor fazia quando era criança para aprender mais sobre finanças? Eu fiz muita coisa, mas assim, por conta do empreendedorismo, eu acabei mexendo com dinheiro, né? Tipo, fiz algumas operações financeiras, mas não sabia exatamente que estava exercitando ali, e não era necessariamente finanças. Mas a lembrança que eu tenho, e isso me marca um pouco mais, meu avô tinha comércio. E muitas vezes, quando eu ajudava ali, eu tive várias funções no comércio, na loja dele, né? Então, eu fui remarcador de preço, tinha uma máquina que você botava preço ali nas coisas. É, eu arrumava as coisas, mas ficar no caixa talvez seja o mais próximo da educação financeira, né? De mexer ali com dinheiro, saber dar troco. Então, desde muito cedo, e aí te confesso que não lembro a idade, mas muito novo eu já operava ali o caixa de um comércio, passando troco e administrando dinheiro. E uma vez, uma das pessoas, um cliente desse comércio, me viu mexendo com dinheiro e guardando ali no caixa, né, o dinheiro, e ele falou o seguinte: que eu deveria ter um pouco mais de cuidado com o dinheiro. Eu deveria arrumar o dinheiro de uma forma melhor dentro daquele caixa, porque o dinheiro ele deve ser cuidado e deve ser observado, deve ser organizado. Isso me marcou bastante. Eu uso essa informação, que ali tinha o objetivo de arrumar mesmo, mas na minha cabeça criou gavetinhas. Então, até hoje, quando eu destino dinheiro para uma aplicação, para o fim, eu penso no que aquele senhor me falou. Então, dentro da minha cabeça aqui, das minhas anotações, é aquela mesma arrumação e o respeito com os recursos. Nossa, que legal. Então, eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta pra gente encerrar o programa. E o senhor tem alguma dica para ajudar a criança a economizar dinheiro? Dica para economizar dinheiro. Porque, por exemplo, tem muita gente que não consegue economizar dinheiro porque ou há o dinheiro da cantina, que é muito caro, aí você tem que gastar tudo, ou ela somente compra tudo que vê. Olha, Como é que eu pode ajudar depende essa muito do pessoa? objetivo, né? Eu lembro quando criança eu recebia mesada, eu tinha um dinheiro. E durante um tempo eu gostava, né, muito de Lego. E isso me forçava a guardar o dinheiro e muitas vezes lanchar menos, ou até mesmo não lanchar, né? Nossa, Para economizar ou comer ali um biscoito, algo mais barato e acessível, para que eu pudesse obter aquele brinquedo. Então eu ia depois da aula comprar o Lego, depois de 1, 2 semanas economizando eu conseguia. E aí onde é que eu quero chegar com a história? É que às vezes você precisa de uma cenourinha, de um objetivo. Então definir o objetivo faz parte.
Outra coisa é que não pode ferir necessidades básicas. Por que que às vezes eu conseguia ficar sem comprar o meu lanche? Porque tinha um amigo ali que me oferecia um pedaço, ou eu levava de casa um biscoito que não me gerava uma despesa, né? E aí eu podia economizar. Então, desde que não prejudique é, o que você precisa fazer ali de coisas básicas, está tudo bem. Eu acho que você pode economizar sim. Então, chegamos no final do programa. Eu agradeço muito a sua presença, pelo seu tempo. Muito obrigada por estar aqui, por eu poder te entrevistar. E é isso, né? Que a todas as pessoas que estejam ouvindo aqui, que elas possam conseguir adquirir algum conhecimento através disso. E muito obrigada por tudo. Tchau!